Boa noite, Maria Augusta. Boa noite a todos os meus amigos, todos que estarão conosco nessa noite, Lígia, Cristina. Eu sei que essa live depois fica gravada, né? Então, bem-vindos todos que vão estar aqui conosco hoje ao vivo e que vão estar conosco também em outros momentos, né? Refletindo, pensando, aprofundando conhecimento, sintonizando com o alto. Bem-vindos todos. Eu estou deixando uma música ligada, se eventualmente atrapalhar, queria até que vocês mandassem mensagem para mim me avisando, tá, gente? Se vocês verem que está cortando a voz, a música está muito alta, de alguma forma está prejudicando, podem me avisar, tá bom? Às vezes eu engato uma linha de pensamento e me esqueço de dar uma olhada nas mensagens, mas vou estar por aqui. Aí eu vou tentar olhar, tá bom? Vou tentar bater o olho nos dois lugares. Vou esperar mais uns minutinhos, as pessoas entrarem. Tá bom a música, pessoal? Quem tá aí já online? A música tá atrapalhando? Tá bem, Mi? Obrigada. Minha filha respondendo que a música tava bem. Se alguém achar que tá atrapalhando, por favor, fale, tá bom? Vamos iniciar com a nossa prece, sintonizando com o alto, pedindo amparo de Jesus. Querido Mestre Jesus, farol de nossas existências, sinalizando os caminhos seguros para os nossos andares ainda vacilantes. Neste momento, querido Mestre, rogamos nos ampare para que os nossos pensamentos mergulhem em reflexão, com discernimento ampliado, com acréscimo nos nossos recursos de entendimento, de inteligência. Pedimos aos bons espíritos aqui presentes as palavras amigas através da intuição, que possamos todos, Senhor, deste momento sairmos com ainda maiores proveitos para bem servir, para caminhar em paz, com fé e serenidade. Obrigada, Jesus. E pedimos a Deus, nosso Pai, a bênção para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Hoje, como é o Dia do Trabalhador, né? Esse estudo, essa live é do dia 1 de maio, para quem for ouvir depois, né? Como hoje é o Dia do Trabalhador, nós vamos falar sobre lei de trabalho. Mas eu não quero buscar a lei de trabalho só no livro dos Espíritos, que a gente já conhece, né? Sobre lei de trabalho, o repouso necessário. Mas eu quero entrar numa reflexão que
nos leve a concluir a jornada que nós temos feito e entender muitos padrões mentais hoje, né? Diante dessa jornada que nós fizemos hoje. Para isso, eu vou trazer uma reflexão de Emmanuel no livro Roteiro. Essa reflexão de Emmanuel é exatamente sobre a lei de trabalho no livro dos Espíritos, e eu vou ler essa lição para que a gente consiga entrar nessas reflexões de hoje, e nós vamos comentando conforme eu vou lendo, ok? A lição se chama Evangelho e Trabalho e é do livro Roteiro, de Emmanuel, através da psicografia do Chico. Emmanuel traz assim para a gente. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Nós vamos ver por quê. Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores escravos. Como era realmente, né? Então, assim, antes de conhecermos Jesus, né, de conhecermos a sua postura diante do trabalho, as nossas relações com o trabalho eram de escravidão. Então, eram pequenos proprietários, por isso essa colocação de Emmanuel como latifúndio, né? Eram pequenos proprietários de grandes, de extensas terras e patrimônios que exploravam, e muitas vezes a nível de escravidão, né? Exploravam o trabalho dos outros. Então, era povoado de senhores e escravos. E aí, esse processo nos levou a um entendimento equivocado de trabalho, porque nessa época, Emmanuel traz, né, o serviço era considerado desonra. Então, quando nós vamos estudar a história da humanidade, as conquistas bélicas do passado nos levavam a ter inúmera força de trabalho, grandes forças de trabalho escravas. Então, essas forças de trabalho escravas se voltavam à realização de todos os trabalhos dentro de uma polis, dentro de uma sociedade, e aqueles que não eram escravizados, que eram cidadãos romanos, gregos, esses então não precisavam trabalhar. Tinham outras funções dentro da polis, né, dentro da cidade. Inclusive, é interessante que em Atenas, né, o berço ali da filosofia, eles tinham a ágora, que eram as praças públicas. E nessas praças públicas, muito a gente alcançou em termos de desenvolvimento, de democracia. Por quê? Porque aqueles que eram considerados cidadãos atenienses, e os homens, né, não as mulheres, mas os homens cidadãos, eles iam às praças públicas diariamente para votar as decisões coletivas. E esse era o trabalho que eles desenvolviam. Era isso. A vida deles era tomar decisões na ágora, né, que era na praça pública. E todos os trabalhos de manutenção da cidade, então, o trabalho de agricultura, de limpeza, de construções, eram realizados, todos os trabalhos eram realizados pelos escravos, né? Existiam forças de trabalho também naquela época, que eram forças de trabalho das camadas mais pobres da sociedade, que acabavam chegando, né, às vezes, a uma bancarrota econômica, e trabalhavam na mesma escala dos escravos. A única diferença é que preservavam a liberdade de ir e vir, né, de voltar para suas casas. Mas trabalhavam muitas vezes só para sobreviver, né? Só para ter o direito de viver num determinado lugar e dali alcançar algum recurso para comer, para sustentar sua família, né? Por isso, Emmanuel traz isso. E o serviço, então, naquela época, era considerado uma desonra, né? Dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tabas da comunidade primigênia. O destaque social resultava da caça, né? Então, Emmanuel traz para a gente que o que é que dominava, né? Qual era o poder? De onde surgiu o poder, né? Ele destaca, ele nos relembra que o poder surgia dessa caça, né? Era como se nós fôssemos caçadores. Era o princípio da força mesmo física, do poder, da imposição, daquele que podia superar o outro em domínio, né?
Então, Roma se tornou uma grande cidade por domínio, né? Guerras foi expandindo através de guerras o seu território, foi invadindo outros territórios, dominando aqueles povos através da violência, né? Através da caça mesmo, caçava-se o outro, né? Então, aliás, essa terra é minha, agora você vai ser meu escravo. E assim eles iam dominando o poder. Então, por isso que Emmanuel traz que guardavam imensa semelhança com tábuas da comunidade primigênita, né? Primigênia. Ou seja, aquelas tábuas são construções primitivas de moradia, né? Igual as tábuas dos indígenas, né? Das primeiras civilizações. O destaque social resultava da caça, né? Erguiam-se os tronos quase sempre sobre escuros alicerces de rapinagem. Então, o que seria isso, né? Porque quando haviam essas dominações, quando nós dominávamos, né, enquanto espíritos encarnados, quando nós dominávamos outros povos e exercíamos poder sobre eles, o poder era sobre a liberdade dessas pessoas que se tornavam escravos, então passavam a exercer o trabalho dentro da cidade, no lugar dos dominadores, e todo o patrimônio que aqueles dominados, os vencidos na guerra, possuíam, passava a ser um patrimônio dos dominadores através desse poder da força. Então, a rapinagem seria nesse sentido, né? Na rapina, através de como se fosse um furto, né? Então, os mais fortes subtraíam daqueles que eram dominados os seus patrimônios. Então, eles erguiam seus suntuosos templos sobre a base dessas rapinagens, né? Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Então, os mais argutos, astutos, perspicazes, né, que tinham perspicácia de guerra, de dominação, de força, de poder, estes tinham os favores mais saborosos da vida, né? Enquanto para os outros restavam o trabalho árduo, pesado, com poucos recursos. Daí essa ideia de trabalho como uma desonra, né? Qualquer infelicidade econômica redundava em um compulsório cativeiro, porque são não só os escravizados, mas também aqueles que, apesar de guardarem a liberdade, não possuíam essa percácia, essa astúcia, né? Não tinham esse poder, eles muitas vezes chegavam a perder, ter necessidades econômicas, perder os seus patrimônios e precisavam sobreviver à custa de esmolas praticamente, né? Um trabalho duro com pouquíssimos recursos, né, como pagamento. Então, nessa época, o trabalho era sinônimo de aviltação. Era aviltante, era vergonhoso trabalhar. Trabalhar era para quem não era astuto, para quem não era perspicaz, para quem não era forte, para quem não era poderoso. Né? Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro purpúreo dos opressores. Em todas as cidades pululavam escravos de todos os matizes, e somente a eles era conferido o dever de servir como austera punição. Então, o dever de servir cabia apenas aos escravos de diversos matizes, né? E quando nós falamos hoje de escravidão, aqui a primeira memória que nos vem à mente, remonta, é a ideia da escravidão africana, né? Que é muito recente. Mas naquela época tinha escravos de todos os matizes, de todas as cidades, inclusive de todas as culturas, né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a Grécia. Né? Atenas, então a gente tem Atenas e Esparta como as cidades mais expressivas dentro da história da Grécia, né? E Emmanuel, inclusive no livro A Caminho da Luz, ele fazendo um estudo sobre Sócrates, ele nos traz que a Esparta acabou deixando para a história apenas, né, para a memória da humanidade, apenas uma história de guerreiros, de pessoas violentas e dominadoras, né? Essa era uma característica do povo espartano. Mas o povo ateniense,
que tem ali o berço da filosofia, né? Tinham grandes filósofos, grandes escolas jônicas, helênicas, né? Escolas filosóficas de grande expressão e cujos estudos e reflexões nós trazemos até hoje, nós temos esses estudos, né, norteando as nossas leis, as nossas decisões sociais, o nosso sistema de governo, né? Grandes raízes, as raízes dessas grandes reflexões vêm dali. Mesmo esse povo ateniense foi escravizado. Então, nós tínhamos escravos dedicados ao trabalho de todos os matizes, né? Eles, inclusive, escravizados, e Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz, quando ele fala de Sócrates, que Sócrates foi condenado a morrer bebendo cicuta pelos próprios atenienses, né? Pelos próprios gregos. E por quê? Porque eles entendiam que ele estava ali pervertendo os jovens, porque induzia eles a uma liberdade de pensamento. Em suma, não tinha motivos, mas condenaram Sócrates ali a beber a morte bebendo cicuta, né? Sócrates aceitou sua condenação, né? Então, Emmanuel traz tudo isso. E ali, como um resgate coletivo da própria comunidade, a própria comunidade acaba sendo posteriormente escravizada, né? Escravizada por Roma. Então, vem Emmanuel trazendo aqui. Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito, à Grécia, à Gália e ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, antes da Era Cristã, foram condenados à morte 30 mil escravos antes da Era Cristã. Havia Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Né? Aí vem Emmanuel nos trazer, então, um marco de mudança planetária no tocante ao trabalho, preparando a mentalidade humana para que a gente chegasse na terceira revelação e pudesse ler no capítulo das leis morais, no livro dos Espíritos, a lei de trabalho como sendo uma lei, né? Não como sendo mais o trabalho como a característica de aviltamento, como sendo aviltante, vergonhoso, sinônimo de fraqueza, de inexpressão social, né? Muito pelo contrário, né? Vem com uma nova concepção. Nós temos hoje uma nova concepção. Mas essa nova concepção, ela nasce no momento em que a humanidade, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, inicia o seu processo de amadurecimento espiritual. Ela entra na fase de amadurecimento espiritual com a vinda de Jesus. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobre de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fadiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Aqui a gente me fez lembrar, né, nesse trecho, quando ele coloca que trabalhador divino serve a todos sem reclamação e sem recompensa. Eu me recordei daquele momento que os apóstolos, né, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles se aproximam de Jesus e pedem um lugar para cada um, à sua esquerda e à sua direita, né? E isso gera um certo desconforto entre os outros apóstolos, né? E aí Jesus traz aquela reflexão profunda que marca a sua mensagem com relação à lei de trabalho, quando ele diz assim: sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir o seu poder. Entre vós não deve ser assim.
Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Né? Que interessante. E esse marco que o Cristo traz contagia os demais. Né? A vibração, a postura de eterno trabalho do Cristo e de trabalho com amor é tão contagiante que acaba movimentando a turba, as massas, né? E mudando a mentalidade com relação ao trabalho, né? Então, segue Emmanuel. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar e ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos à compreensão da vida em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço, com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria, da agricultura, das artes, das ciências, da instrução, do comércio, da enfermagem, da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas ações. Há quem jejue por 2 e 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo, sob a direção do pastor. Então, o trabalho passa a ser interpretado, a partir daí, como bênção divina. O próprio apostolado, o próprio grupo de cristãos, começa a perceber que aquele que mais servir, essa é a postura, né? Aquele que mais servir é aquele que mais agrada a Deus. O trabalho dignifica o homem, dignifica o espírito. E ele entende isso. E busca no trabalho, no esforço, os recursos próprios para poder auxiliar, desenvolver o próprio trabalho de auxílio aos outros, né? O trabalho-serviço que Emmanuel vem falar depois. E aí Emmanuel traz o exemplo do Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso transferindo a dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E além de Paulo de Tarso, né, a gente também tem ali o exemplo de Maria de Magdala, né, que deixa ao convite do Cristo a vida de comodidades, né, a vida de ser servida, de ter os escravos, de usufruir de uma posição social satisfatória, né, principalmente numa sociedade onde a força e o poder se impunham grandemente, massacrando aqueles que que não tinham essa mesma expressão social. Maria de Magdala, ela tinha amparo dessas grandes autoridades, porque muitos se associavam a ela dentro das luxúrias, né? Eram frequentadores da casa de Madalena. Então, muitos homens de poder daquela época. E quando Madalena é convidada, conhece o Cristo e é convidada por Jesus a ser mãe dos filhos de outras mães, e Madalena aceita esse convite, né? A gente vê essa belíssima história relatada no livro Boa Nova, né? Madalena, então, passa a usar do trabalho das suas mãos, do seu trabalho, né, de se dedicar aos serviços mais pesados para ganhar o pão de cada dia. Não mais através da prostituição, não mais através da entrega, né, às luxúrias e aos prazeres, mas através do trabalho árduo, né, ela passa a viver a sua existência. Então, assim, são espíritos que entenderam esse chamado de Jesus, esse convite de Jesus para a modificação da concepção do trabalho, né? E encerra Emmanuel dizendo, e até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação,
O cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro, né? Então Jesus realmente ele vem para tecer esse marco entre o trabalho como nós enxergávamos antigamente como aviltante, como sujo, digno apenas dos escravos, para enxergarmos o trabalho como a bênção da vida, a bênção da expressão do Espírito em todas as possibilidades de cocriação com o Criador, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E Emmanuel, ele traz um aprofundamento desse entendimento de trabalho no livro Pensamento e Vida, no item 7, ele trabalha a lição, quando ele estuda essa lei de trabalho, na lição chamada Trabalho mesmo, tá, gente? Então, o livro Pensamento e Vida. Ele traz para a gente que existe dois tipos de trabalho. Existe o trabalho ação e o trabalho serviço. Então, Emmanuel nos traz assim que o trabalho ação, que é aquele trabalho que nós precisamos fazer muitas vezes para modificar o ambiente à nossa volta, né? Que nós somos convidados desde os primórdios da humanidade a trabalhar. Então, por exemplo, se eu quero uma casa melhor, eu quero sair das cavernas, eu quero ter condição de sentir menos frio no inverno, eu quero ter condição de tomar banho, de me higienizar também em tempos frios, né? Então, a lei do trabalho veio impulsionando a humanidade no seu progresso, né? Como a gente vê no Livro dos Espíritos. E esse trabalho, ação, fez com que a gente produzisse muito dentro do nosso desenvolvimento, né? Enquanto sociedade, enquanto espíritos, né? E depois de um certo tempo, esse trabalho se tornou um trabalho dentro da concepção que nós temos hoje, com remuneração. Então, o trabalho que me garante o pão de cada dia, o trabalho que me garante a existência física, a manutenção das minhas necessidades básicas, e que eu exerço diante uma remuneração, né? Mas Emmanuel alerta que também existe o trabalho-serviço, porque enquanto o trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. E o que é esse trabalho-serviço? É o trabalho de servir, como convidou Jesus, né? Aquele trabalho de servir. Ele traz, inclusive, o quanto, por exemplo, além desse trabalho e obrigação, nós precisamos alcançar esse prazer de servir aos outros, prazer de auxiliar, né? O quanto isso desdobra a influência da bondade celestial que auxilia a todos sem pagamento, sem nenhum pagamento, né? E ele ainda alerta que nos círculos mais elevados do espírito o trabalho não é injusto. Por quê? Porque o espírito, conforme ganga, né, alcança novos rumos, alça novos voos de evolução mais altos, o espírito alcança o entendimento pacífico na sua intimidade de que o trabalho, o serviço, é um processo indispensável na sua jornada evolutiva e passa a sentir prazer por trabalhar. O trabalho deixa de ser apenas algo desenvolvido para o interesse próprio, deixa de ser para o espírito em novas etapas espirituais, sempre realizado na expectativa de uma remuneração, de um retorno econômico, seja lá qual for, nem que seja agradecimento, né? Então o espírito começa, ele entende nesses novos patamares, ele entende o trabalho de uma forma diferente da que nós já temos hoje aqui a capacidade de compreender. Quando a gente entra nesse trabalho serviço, que é o trabalho de servir bem, com alegria, com disposição, muitas vezes nós, ainda dentro desse mecanismo de troca, de remuneração, nós ainda temos um entendimento de que alguma remuneração tem que vir de volta. Então, é muito comum a gente entrar, né, em pensamentos assim, puxa, mas eu fiz para o fulano e ele está lá, está acomodado, nem agradeceu direito, não vou fazer mais, né? Como se aquilo que a gente faz em serviço para o bem do outro precisasse ter a mesma contraprestação que tem o trabalho-ação.
E ele não tem essa necessidade, né? O trabalho serviço, ele gera um prazer, ele é realizado pelo prazer de servir. Enquanto nós ainda estamos sentindo a necessidade de um retorno do nosso trabalho serviço, nós estamos ensaiando o que seria trabalhar como servir, igual Jesus nos convida, né? A Joana, ela fala que nós precisamos multiplicar pelo trabalho as nossas ações benéficas para o bem de todos, para o bem de todos, né? Que nesse exercício de multiplicar as nossas habilidades, de exercitar as nossas habilidades, nós as multiplicamos em nós. E vamos fazendo as construções desse trabalho servir para chegarmos ao ponto de sentir prazer no ato de amar, de servir, de cuidar, né? Que hoje nós estamos exercitando, né? E ela convida a gente a refletir no livro Leis da Vida, quais são os talentos que eu possuo, as habilidades que eu possuo, que eu posso multiplicar, né? De uma vez que nós fomos na casa de uma família que recebe assistência, né, da nossa casa espírita, recebe assistência material, né, e nós visitávamos essa casa, e apesar das dificuldades, né, das carências materiais, era uma casa com uma família, assim, muito organizada, era uma casa muito limpa, tudo em ordem, sempre que nós chegávamos, o asseio era característica daquela casa. O cheiro era bom, um cheirinho de limpeza, eles não tinham luxo nenhum, né? As coisas eram guardadas em armarinhos improvisados, mas eram muito organizadas, sempre brilhando, sempre limpas, né? E eu me recordo que um dia nós chegamos lá com os jovens para fazer essa visita e nós não encontramos a mãe, a chefe do lar ali, a mãezinha, né? E ela tinha, olha só que interessante, era mamãe, papai, dois filhos mais velhos, que eram uma adolescente, que era mais velha, devia ter uns 15 anos, um filho de mais ou menos uns 10 anos, e tinha um bebezinho. E quando nós chegamos, estava a mocinha, a filha mais velha, sozinha dentro da casa. E ela estava fazendo limpeza na casa. E nós percebemos que a mãe estava, perguntamos da mãe, né? E aí, a mamãe, cadê a mamãe, seu irmãozinho, né, bebê? E aí, então, a menina explicou pra gente que o bebê tinha passado mal à noite e que logo cedo o papai, com a mamãe, foram levar o bebê no médico. E levaram um irmãozinho mais novo. Então, estava essa irmã mais velha fazendo a limpeza da casa, né? E quando essa irmã mais velha estava fazendo a limpeza da casa, nós chegamos bem nesse momento. Então, ela estava com os móveis arrastados, né? Com balde, pano, vassoura, né? Tinham louças na pia, o fogão ainda estava sujo. E eu percebi que ela estava se esforçando por suprir a ausência da mãe, que organizava tão bem aquela casa, né? E nós chegamos lá com os mantimentos e estávamos mais ou menos com acho que 8 jovens, 7 jovens mais ou menos, né? E quando nós chegamos e vimos aquilo, todo mundo ficou meio assim, né? E agora? O que a gente faz, né? Chegamos, a mãe não tá, vamos deixar a cesta, não vamos embora, como que a gente vai fazer, né? Surgiu a oportunidade de trabalho. Então a gente convidou os jovens, né? Olha, vamos limpar a casa junto com ela, vamos ajudar ela a limpar. Uns lavam a louça, outros limpam o fogão, outros ajudam varrendo a casa, outros passando pó ou pano, outros tirando pó, outros, né, ajudando lá o banheiro. Aí ela foi lavar o banheiro, ficou muito feliz com esse trabalho, né, com a ajuda de todos, porque ela estava assoberbada sozinha com o trabalho, e ela ficou muito feliz porque ela pôde receber essa ajuda dos jovens, né? E os jovens ficaram muito felizes. Porque é o trabalho servir. Aquele trabalho que é feito com o recurso que eu tenho. Ali o recurso que nós tínhamos era tempo. Nós tínhamos uma hora a estar ali com aquela família. Uma hora que era destinada muitas vezes à leitura do Evangelho e prece. E nós, neste dia, não lemos o Evangelho. Nós só fizemos uma prece para encerrar, quando terminamos de fazer toda a limpeza na casa. Porque o Evangelho que nós fizemos foi servir.
foi viver aquela lei de trabalho, aquele convite de Jesus de sermos úteis, de amar, de nos apiedarmos, de sentir as dificuldades do outro e encontrar caminhos de servi-lo e de auxiliá-lo. Aquilo foi o nosso evangelho naquele dia. E foi muito gratificante. Eu guardo até hoje na minha alma, no meu coração, a alegria de ter lavado louça. Alegria de ter estado ali com eles, lavando louça, limpando o chão, servindo. Todos os jovens ficaram muito felizes de servir. É esse prazer que o Emmanuel diz para a gente. E todos nós temos condições de servir e vivenciar essa lei divina em nós em todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente entra em alguns equívocos de pensamento de achar que a gente precisa desenvolver grandes obras, né? Olha, eu preciso agora criar uma creche aqui para acolher 100, 200, 500 crianças, né? Muitas vezes a gente quer abrir ONGs, a gente está lotado de ONG, está lotado de instituições de caridade. E as instituições que já existem precisam de mão de obra, precisam de ajuda, precisam de recursos. E a gente quer abrir outra nova. A gente fica buscando o nosso caminho de trabalho, muitas vezes, com tantas complicações, que esse dia efetivo do labor nunca chega. E nós ficamos buscando e buscando. Né? Igual quando Pedro abriu a casa do caminho e ele faz uma prece logo pela manhã, pede para que Jesus venha e traga para ele trabalho. E Jesus vem, traz trabalho para ele, né? Fala para ele que vai, vou mandar trabalho para você aqui na casa do caminho. Né? E aí durante o dia chega uma pessoa que está gritando, as pessoas gritando atrás dele porque ele estava roubando, ele estava sendo perseguido porque ele havia roubado. E Pedro expulsa ele da casa de Deus, né? Chega a mulher sofredora, acusada de traição, ele expulsa da casa de Deus. E ao final do dia ele então, né, faz outra prece. Oh, Senhor, Senhor, pedi tanto trabalho, não me chegou nada, só me chegaram perturbações aqui na casa do caminho. E aí Jesus aparece para Pedro, né, e fala: Pedro, eu te mandei trabalho o dia inteiro. E você escorraçou aos pontapés aquele homem, aquela mulher, né? Porque nós muitas vezes enxergamos trabalho na materialização, enxergamos miséria na forma do corpo. Mas quantas misérias existem no mundo que não são observadas com o olho da carne, mas com o olho, o olhar dos sentimentos, dos corações. Quantas misérias de solidão, de medo, de tristeza, de ilusões, de desilusões. Né? Quantas misérias para que leve o pão da nossa existência, multiplicando pelo trabalho de amor, pelo trabalho serviço, pelo trabalho de servir esses recursos. Né? Quantas lágrimas a secar, gente? Quantas dificuldades a serem pensadas, às vezes, com uma conversa amiga, por um WhatsApp. Agora que a gente está aqui com isolamento social, quanto serviço pode ser feito, né? Porque existem muitas misérias no mundo, né, gente? E as pessoas que passam por mim, vamos fazer um respeito das pessoas que passaram por nós. Quantos saíram um pouco menos miseráveis? Quantas levaram recursos que nós dispensamos, que nós tivemos condições de oferecer? Quantas pessoas levaram um pouco mais de serenidade, um pouco mais de tolerância, uma palavra que às vezes a gente tenha dito e que ela se recorde durante toda a sua existência e que tenha norteado os esforços de transformação dela.
Eu vi uma cena na internet de uma amiga minha de São José do Preto, que ela ficou contaminada pelo Covid, ficou internada, estava muito mal, mas conseguiu se recuperar. E quando ela voltou para casa, ela, na hora de entrar na casa dela, tinha uma cesta de frutas e docinhos e coisinhas para agradá-la, bem na porta do apartamento dela, com uma cartinha da vizinha, escrito que boas-vindas para ela, que você se recupere bem, estamos aqui torcendo por você. Um gesto tão simples. Mas pendurar um cacho de banana na porta do vizinho, da senhorinha idosa que às vezes não pode buscar, não é? Ajudar a recolher um lixo de um lugar onde a gente mora, ou de um lugar onde a gente trabalha, né? Ajudar um amigo de trabalho a enfrentar uma dificuldade que ele está tendo dentro do desenvolvimento de um serviço. São tantas coisas que nós podemos fazer que se multiplicarão em nós em bênçãos. São faculdades que serão ainda maiores, como diz Joana, a partir do momento que eu as exercito em favor do outro. Quando eu a uso através deste trabalho servir. Né? Os exemplos são infinitos, né? A gente tem o Divaldo. Eu sempre me toca muito ver a história do Divaldo, porque eu penso, o Divaldo, ele não se casou, não teve filhos biológicos dele, nem uma esposa. Mas ele é a pessoa que tem a menor probabilidade na Terra de estar sozinho em algum momento. O Divaldo sempre estará acompanhado, porque ele viveu para servir. E com isso ele desenvolveu as pérolas de amor dentro dos corações de várias, milhares de pessoas que passaram por aquela mansão do caminho. Ele só procurou servir. Né? Então a gente tem tantos exemplos. Tem um outro exemplo também que eu quero convidar vocês a procurarem depois na internet, muito interessante, que mexe muito também comigo quando eu penso em todo esse processo, no como trabalhar, como exercitar a lei de trabalho, que é de um jovenzinho, hoje já é um adulto, tá, gente? Mas aí vocês procurem, ainda tem esses vídeos no YouTube, vocês vão procurar como Anjinho da Colômbia. Anjinho da Colômbia. É a história de um jovenzinho que, com 8 anos, ele morava dentro de uma comunidade extremamente carente aqui na América do Sul e nesses países latinos, não me recordo, aí na Colômbia, né? Anjinho da Colômbia. Ele morava numa comunidade extremamente carente e uma criança sem recursos, ele não se conformou de ver os sofrimentos idosos dentro dessa comunidade, sem recursos econômicos, sem pessoas, familiares que pudessem ajudá-los, muitos morando sozinhos, né? E ele ia cedo na casa dessas pessoas, ele saía da escola e a primeira coisa que ele fazia depois que ele almoçava era ir na casa das senhorinhas e com elas ele teceu relacionamentos profundos de amor, de amizade. Chegava, oi, dona Maria, como a senhora está? Vim lavar sua louça. O que a senhora precisa? Ah, lava a louça para mim. Tá bom, eu lavo a louça. 8 aninhos. E ele foi desenvolvendo, depois eu não vou continuar aqui a história, para que vocês consigam procurar e se deleitar com esse exemplo de trabalho, né? Então, essa é a mensagem de hoje para as nossas reflexões no dia do trabalho, que a gente não se esqueça de que nós temos aí, dentro das nossas matrizes de memória, memórias ainda muito fortes, aviltamento do trabalho, porque foi como nós vivemos por muito tempo. Nós temos memórias de contraprestação necessária dentro do trabalho, e por isso muitas vezes aborrecemos com certos serviços que fazemos e muitas vezes somos retribuídos com ingratidão, né? Mas que fique claro e forte para nós essa mensagem de Emmanuel e de João, né? Da diferenciação entre o trabalho servir e o trabalho ação, né? E que a gente também guarde essa memória forte na nossa memória agora, para renovar as nossas memórias, nossas matrizes, né? Essa colocação da Joana, de que quando nós servimos, nós multiplicamos em nós também.
E que esse trabalho servir multiplique-se em prazer de existir, para que a gente possa retratar o Pai Celestial, que serve a todos nós, no mundo, todos os dias, incessantemente, com o céu azul, com o universo que funciona e trabalha ininterruptamente para que nós estejamos bem, com a natureza que trabalha para nos trazer a primavera, as estações do ano, verão, outono, inverno, os frutos da terra, o oxigênio, né? A água que limpa, que sacia, que alimenta. Nós possamos representar na terra, refletir como reflexos, como espelhos voltados à luz divina. Nós vamos refletir o trabalho, servir para renovar a terra e se tornar um mundo de amor, como Jesus planejou a todos nós. Vamos às nossas orações, a nossa prece final? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, reunidos através dos nossos pensamentos, que hoje sabemos navega pelo fluido cósmico universal e se unem em força, em vibração. Unimos os nossos corações para te agradecer, Jesus. Este marco do trabalho na humanidade terrena. Agradecemos a tua exemplificação de servir, que nos trouxe o entendimento do prazer verdadeiro, dos prazeres celestes, que traz um olhar amigo, que traz um sorriso de satisfação, que traz a ação de saber, que conseguimos com os nossos recursos aliviar a dor, as tristezas de nossos irmãos. Obrigada, Jesus, pela tua mensagem de trabalho, por este mundo novo que descortinaste para nós. E ajuda-nos, querido Jesus, nestes passos vacilantes de nós, teus irmãos pequeninos, para que possamos, Senhor, irmos nos desprendendo das amarras, da recompensa, da troca, da vergonha, sem justificativa, diante dos honrados trabalhos do mundo. Ampara-nos, querido Jesus, para que este mundo novo tome conta da nossa intimidade, para que as tuas vibrações, renovadas no ato de servir, façam parte das nossas entranhas e que possamos, muito em breve, dizer que já não somos nós mais quem vivemos, mas tu, Cristo Jesus, que vive em nós. Obrigada, querido Mestre, divino amigo. Obrigada, bons espíritos que nos auxiliam nestes trabalhos. Obrigada, Deus, por todas as benesses do teu trabalho incessante. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu também, para trazer até nós a tua misericórdia,
misericórdia e o teu amor. Pedimos, Senhor, que estas vibrações de gratidão e de renovação das ideias se espalhem por toda a terra e onde houver sofrimento e dor, lágrima ou tristeza, em hospitais, presídios, ruas frias, que a renovação das ideias vibrem nestes corações, trazendo o alívio que prometeste a nós, Jesus. Pois o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Que possamos cada um de nós dar dos nossos corações por todos os sofredores. E que todos a quem chegarem essas vibrações possam sentir renovar-se as esperanças para desenvolver, por sua vez, o seu trabalho de amor e de luz para um novo tempo. Entra também em nossos lares, Senhor, renovando as nossas vibrações e pensamentos e trazendo o aroma do amor para que até os nossos próximos encontros possamos nos abastecer do teu perfume. Obrigada, querido Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai. E pedimos a Ti, meu Pai, a bênção para encerrar os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês. Boa noite, Ismael, Dri, Ronaldo, ô Ismael. Verdade, limpar o quarto é uma maravilha. Boa noite, Rosana. Boa noite, Solange, Luciana, Valéria, Evers, Márcio, Marinês, Raquel, Denise. Boa noite, pessoal. Forte abraço a vocês e muito trabalho. Fiquem com Deus.